Poeirinha. Poeirinha foi um nome assim que a gente surgiu de brincadeira na rua. Porque como a rua lá não tinha asfalto, não tinha nada, e a gente começou a ensaiar com os meninos. E subia aquela poeira, e os meninos começaram poeira, 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 poeira. Foi aonde que a gente começou a dar o nome. Aí eu pensei, por que não pôr poeira? E depois eu pensei, mas poeira para nome genuíno, poeira talvez não iria estar bem. Aí a gente pensando para um nome assim, mais mineiro. Aí foi aonde que surgiu Poeirinha. Tempo mesmo de início eu posso falar com você, se eu falar precisamente eu não sei dizer não. Mas a gente começou mais ou menos, foi em 88. Em 88 a gente começou com as brincadeiras de rua, né? Como eu fiz uma quadrilha junina, não na minha rua, e na rua de baixo. E quando foi em 89 a gente começou com essas brincadeiras, onde surgiu o nome Poeirinha, a gente começou fazendo casamento na roça, começamos a fazer as quadrilhas. E aonde que surgiu, e a gente começou com esse... E deu certo porque a gente começou a ter chamado de apresentações de igrejas, e foi daí para frente que começou o projeto Poeirinha. No início a gente começou mais ou menos com 10 pares, era o mínimo que a gente, né? Até porque era tudo mesclado, era adulto, era criança, era adolescente, tudo no meio. Então a gente começou mais ou menos com uns 10 pares. A Poeirinha antigamente era só menino. Depois, quando a gente terminou as apresentações, né, no mês de junho e julho, a gente fazia essas festas de Santo Antônio, aí foi aonde que a gente começou. E eu andei com a quadrilha Poeirinha mais ou menos uns 5 anos, a 6 anos, né? Foi aonde que começou a gente já ter, começou o primeiro concurso em Sete Lagoas, foi onde que a gente passou para os adultos. Concurso, como, isso foi uma coisa até engraçada, porque eu tentava sempre entrar no Arraiá do Bilu. Levava fitas, vídeos, né? Levava para o Arraiá, mas era muito complicado, porque como ela era só municipal, a gente que era do interior era mais complicado. Quando foi em 2008 que começou o primeiro concurso estadual, foi onde eles fizeram uma seleção, né, de todas das quadrilhas mineiras, né, de concurso de quadrilhas, e foi onde que a Poeirinha, foi nessa época que começou, em 2008, foi com 8 quadrilhas. E entre essas 8 quadrilhas, a Poeirinha ficou em terceiro lugar de selecionada. Em termos de organização, em termos de trajes típicos, né, de linguagem francesa, e foi onde que a gente conseguiu entrar no Arraiá de 2008, primeiro Arraiá. Foi onde que o nome de quadrilha Poeirinha, que se alavancou, foi quando através desse concurso em 2010. 2010, a gente entrou em 2008, em 2010 a gente foi premiado em terceiro lugar. Não é fácil a gente falar terceiro lugar, mas quem está no terceiro lugar, para nós, para todos os quadrilheiros, é uma honra e tanto. Quadrilha Poeirinha, você vê, hoje a gente estamos com 32 anos, e é uma coisa que, graças a Deus, é conhecida nos municípios ao redor de Sete Lagoas, não só nos municípios, a gente já teve em várias cidades, né? A gente já levou em todos os lugares. A quadrilha Poeirinha, onde todo mundo a gente chega, às vezes o pessoal me conhece, porque a população é muito grande, mas através da quadrilha Poeirinha, para Sete Lagoas, hoje eu falo com você o seguinte, que em termos de folclore, se a gente parasse, eu acho que a cidade ia ficar órfã. Graças a Deus, e hoje eu não quero deixar parar, né? Eu quero manter a minha tradição, que é o folclore, e deixando os jovens para frente, para não deixar isso parar. Para Sete Lagoas, isso é para mim e para Sete Lagoas, é uma coisa muito importante. Na quadrilha Poeirinha foi através do Marcinho mesmo, do atual presidente, né? Do fundador da quadrilha. Foi no ano de 1989, eu era bem mais adolescente na época. Então hoje eu sou um dos componentes mais velhos, mais antigos da quadrilha. Foi muito bom na época, né? E até hoje é muito bom. A quadrilha é ótima. Assim, eu peguei a época da organização da quadrilha Mirim, sim. Mas eu não tinha muito contato com eles, né? Porque eles ensaiavam diferente da gente. A gente ensaiava na parte da tarde, né? Era na parte das 19 horas. E eles ensaiavam mais cedo a turma. Então, assim, eu cheguei a pegar assim de vista
mas era muito organizada, era quase igual com a adulta mesmo. Tinha marcador, era o próprio Marcinho, marcava a quadrilha dos meninos, né, do infantil, da menina, e depois a da adulto, da infanto juvenil da adolescência, né? Porque na época era todo mundo mais novo, naquela época, todo mundo mais bonito, né? E agora uma época também que eu não estava apresentado que eu não me apresentei na quadrilha, né? Foi devido que eu estava trabalhando à noite, né? Mas assim, eu ficava conectado, sempre, você entendeu? Muito bem informado nas apresentações. E eu não ia, porque eu sabia que não dava para mim ir, mas se eu fosse, eu ia entrar no meio do povo e dançar. Então, a minha vida, ela é baseada na quadrilha Poeirinha, você entendeu? Indiferente de qualquer coisa. Mas é muito ruim ficar ausente. Bom mesmo é você estar ali, corpo a corpo, dançando, apresentando. É uma alegria que só quem está dentro é que sabe. Assim, antigamente ficava muito sobrecarregado na parte para Marcinho, né, o presidente, a Márcia, para a Neide. A gente não pode caminhar para o futuro esquecendo o passado, né, porque Neide, ela teve muita participação, foi uma mulher muito determinada também, né, então ela faz muita falta, faz falta na quadrilha, porque ela sempre estava ali com a gente. Então assim, era muito sobrecarregado para as três pessoas, você entendeu? Para Marcinho, para Neide e para Márcia e para Maria Helena também, né? Então assim, ficava muito sobrecarregado. Agora hoje não, hoje modernizou tudo, né? Hoje está tudo mais diversificado, mais ramificado, a direção, a organização, foi muito bom. Hoje assim, eu vejo assim, a divisão de tarefas são muito bem distribuídas, você entendeu? Então hoje não tem nem comparação. Hoje não sobrecarrega tanto para um e deixa o outro descarregado. Hoje a tarefa é tudo igual. Você está entendendo? Todo mundo trabalha igual. A organização do grupo, da quadrilha para o ano seguinte, é feito reuniões. Nessas reuniões a gente planeja tudo em relação a tema do ano seguinte, questão de figurino, também mesmo questão de divulgação para chamar, né, novos dançarinos. Então é feito reuniões para planejar tudo isso. Bom, esse planejamento do próximo ano, né, ele acontece já no final da temporada do ano anterior. Encerrando a temporada geralmente em setembro, outubro, dependendo, já começa o planejamento. A escolher qual vai ser a temática que vai ser trabalhada, como que vai ser desenvolvida isso. Então o planejamento de 2021 ele começa agora, em 2020, no final de 2020. Essa questão da homologação do estatuto, né, apresentou a quadrilha algo real, de fato, né? Deixou de ser um grupo amador para se tornar um grupo profissional, o que contribuiu muito, porque aí possibilita a quadrilha ter um nome, né, uma razão social, né, e poder concorrer a editais, a eventos, né, e correr atrás de patrocínio também. Então, a questão da legalidade da quadrilha, né, ter um estatuto, né, fornece vários benefícios. Tá, agora nós temos o diretor, o vice-diretor, temos secretariado, tesoureiro. Bom, essa divisão das tarefas, né, dentro da diretoria formada após o estatuto começou antes mesmo desse estatuto, né, da legalidade do grupo, né, de forma coletiva, né, foram convidadas as pessoas que tinham mais aptas, né, a estarem, né. Então, teve pessoas que têm uma afinidade maior com o financeiro, com a comunicação, com a secretaria, com o planejamento. Então, isso se formou antes. E após o estatuto, né, foi formalizado de maneira de manter essas pessoas para poder dividir as tarefas, não sobrecarregar apenas um ou alguns. Além, né, da diretoria, temos também o grupo de planejamento, onde temos figurino, roteirista, coreografia, o pessoal de apoio e direções artísticas. Bom, o planejamento surgiu após a criação do estatuto. Foi dividido no primeiro momento, né? Igual eu citei, a questão da comunicação, do financeiro,
de outros itens. Mas havia uma necessidade de haver um planejamento para a questão artística do grupo. As reuniões da quadrilha, elas são feitas de acordo com a necessidade. Isso para, às vezes, olhar questões de figurino, acontecimentos que necessitam, né, ser feito reuniões para decidir num todo. E a importância mesmo, né, para manter o grupo unido, para discutir qual a melhor solução para todas as necessidades. As perspectivas, né, futuras para o grupo de quadrilha é mesmo, né, poder contar com a ajuda do Estado, do município, da nossa prefeitura em especial, para que podemos, assim, né, engrandecer nosso grupo, poder ajudar os jovens e melhorar, né, a cada dia. Eu estou responsável a comunicação da quadrilha, já vem um tempo, e começa assim, primeiro a gente marca uma reunião, né, a gente da comunicação já começa ali movimentando, marcando a reunião, tem a reunião, e ali é decidido as datas, a gente já decide todas as datas até junho, né, aí a gente marca ensaio, essas coisas, e aí já abre a agenda. Também, quando inicia os ensaios, a gente já inicia as agendas também, e aí começa. Eu tenho um telefone, tenho um número de telefone que é só para... Esse número só fica para quadrilha, né? E aí as pessoas me procuram nesse telefone e eu já começo marcando a agenda, essas coisas, já começo a olhar toda essa burocracia. Nessa primeira reunião que é feita no ano, primeiramente é o planejamento. E depois a gente já marca uma reunião com todo o grupo, com todos os novos integrantes que queiram fazer parte do grupo, daquela temporada. Ali a gente faz as inscrições, primeiramente. E depois a gente começa a apresentações de quem tá à frente do planejamento, essas coisas. E apresentamos também o tema daquele ano. Apresentamos a camisa que vai ser usada naquele ano. Se já tiver dança marcada, pode ser que a gente já até fale com os meninos sobre danças que já vai ter marcada. No dia dessa primeira reunião com todo o grupo, onde é feita as inscrições, a gente pede a documentação, né, das pessoas que queiram fazer parte, que documentos, né, necessários, identidade, CPF, essas coisas. Quando é de menor, a gente também pede a autorização dos pais, né? Porque o nosso grupo, a maioria, às vezes, é de menor, então a gente precisa da autorização dos pais também. Hoje a gente é um grupo com mais de 50 pessoas, pode-se dizer que às vezes até mais de 60 pessoas. Então, depois que acontece a primeira reunião, que é feita todas as inscrições, ali eu anoto o telefone de todo mundo e também as datas de aniversário. Então, eu sempre faço possível sempre. Aniversário das pessoas, eu sempre estou postando, sempre estou fazendo o possível para estar ali presente e marcando aquele dia que é tão especial para a pessoa e deixando ali um gesto de carinho da quadrilha com aquela pessoa também. Eu também sou responsável pela marcação de dança, né? Eu tenho um número que eu disponibilizei para quadrilha, que é onde as pessoas me ligam, marcam dança, me chamam no WhatsApp. Tenho o Marcinho também, que recebe as ligações e me passa, e ali eu já coloco na agenda. E por falar em comunicação, siga a gente nas redes sociais, a gente tem Instagram, Facebook, WhatsApp, pode entrar em contato. A maior preocupação é atrapalhar os dançarinos, prestar atenção bem nos detalhes que a gente, como apoio, tem que estar focado, né? Para não atrapalhar em hipótese nenhuma. Porque quem tem que brilhar é eles, né? Os dançarinos, né? Os detalhes que temos, sombrinha, malas, peneira, tocos, são vários itens, né, que a gente tem que ficar focado para não deixar no cenário, não faltar no cenário. Durante a dança, o que é mais importante para o apoio é o foco.
Eu acho que a maior parte da dança, sempre o apoio tem que estar focado nos dançarinos, num gesto de um dançarino que possa estar passando mal, um item que cai, um arranjo, um chapéu, uma coisa assim. É nesses itens que a gente tem que estar focado e prestar atenção. O importante é isso, os apoios. O apoio tem divisão de tarefas? Tem. Porque tem a fila A e a fila B. A fila da noiva e a fila da viúva. Então, cada integrante do apoio tem que estar ciente do que vai fazer para não dar tumulto. O que está para o casal do noivo tem que focar na noiva. E a que está na viúva tem que focar na fila da viúva para tudo correr bem nesse meio da dança. Sobre a divisão de tarefas, sempre a gente reúne antes para falar, ó, fulano, um vai carregar isso, um vai carregar sombrinho, outro vai carregar chapéu, outro vai carregar manta, outro vai carregar pano. É sempre essa divisão. Nós dividimos sempre, cada um fazer sua parte para não sobrecarregar só um. A minha maior preocupação contra o apoio da quadrilha é ter responsabilidade, primeiramente, e sempre estar atento no que está acontecendo dentro da quadrilha, servindo todos os dançarinos, que é o objetivo que a gente tem, né, para tudo dar certo, e sempre apoiando eles no que der e que vier, né, para eles, e sempre também procurando, né, evitar da bagunça, né, sempre chamando atenção na hora certa, porque na hora das danças não tem como falar, então sempre chamamos antes, e sempre assim, o que eles precisar, o apoio está ali para isso. As viagens, assim, é um acontecimento muito bom, né, chegar no lugar, dançar, fazer apresentação bonita, todo mundo bem vestido, organizadinho, e vamos, assim, muito bem, e voltamos muito bem, graças a Deus. Começou na rua Nossa Aparecida mesmo, né? Inclusive, não em frente à porta da minha casa. A gente começou na casa de uma, que era ex-fundadora da Meia da Poeirinha, que estava com a gente, a dona Neide. E depois a gente passou para frente à minha casa, que é a rua Nossa Senhora Aparecida, onde que a gente começou os ensaios na rua. Quando começou na rua, a mirim era só na rua que a gente ensaiava. A hora que eu comecei a passar para os adultos, aí eu já passei para dentro da minha casa, onde que a gente tinha um espaço lá. Não era um espaço assim adequado, mas foi o que, né, levou a gente até mais de 4 anos, uns 10 anos ensaiando dentro da minha casa. A gente sempre ficava pensando em ensaio, a gente não tinha lugar de ensaiar. Depois começou a ter uma proporção maior, a gente ver que a gente tinha que ter, necessitava de um espaço. E a gente não conseguia espaço, porque as escolas, é difícil para a gente entrar na escola. Não que a professora, às vezes a diretoria não aceitava, mas era complicado, porque às vezes dançarino que não podia ir naquele horário, então a gente não tinha isso, né? Então a gente tentava em casa, tudo, gente. A gente tentou ensaiar na escola, tentamos ir para a praça, né? Mas quando a gente já entrou para concurso, não tinha como. Então a gente ficava ensaiando dentro de casa mesmo. Mas aí, quando foi em 2016, foi na época que a gente teve uma proposta de uma pessoa, de um vereador que nos deu um suporte e falou que ia nos apoiar nisso, né? Que a gente ia conseguir. E a gente tinha uma quadra já abandonada, bem dizer abandonada, lá no nosso bairro, que é a quadra dos evangelistas. E essa quadra estava lá parada, aquele elefante branco, foi aonde que a gente determinou, estava tudo depredado, aquelas coisas, a gente começou a entrar e pondo uma luz provisória para a gente começar a ensaiar. Isso em 2016. Em 2017 a gente começou a ensaiar nessa quadra. E hoje, graças a Deus, é uma conquista que nós temos, com o poder público nos ajudando, né? E a gente tem um espaço hoje que atende a gente, não só para a quadrilha Poeirinha, mas vai servir para toda a população. Os ensaios nossos sempre foram na rua antigamente. Tinha muita dificuldade com som, música, então tinha uma breve gravação sobre o dançar dos meninos, que era menino pequeno. Então era muito difícil. Aí tinha os familiares dos meninos, que eram muito pequenos os meninos, 5, 6, 7 anos.
a base deles era isso. Era poeira, pura assim, poeira. Foram assim, estava aparecendo muita gente na rua lá, então estava ficando perigoso para os meninos. Aí o marcador resolveu usar dentro de uma casa um local que seja melhor acolhida para esses meninos e os familiares dele. Foram onde é que aconteceu, que passamos lá para dentro, ficaram bem melhor. Os ensaios saiu maravilhosos para os meninos. Então, o ensaio é importante para eles terem um foco no que eles vão fazer lá na frente. Então, tudo precisa de ensaio. Então, nesse caso da dança, para esses meninos nessa época, tinha de ser. Para ter um lugar, um local, onde eles vão parar, onde que vai iniciar e terminar. Então, por isso que o ensaio é muito importante. Hoje, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Melhorou 100%. Nós estamos numa quadra boa hoje. Então, tá excelente. Uma animação total dos dançarinos. Tá muito bom hoje em dia. A gente costuma chegar meia hora antes, porque a gente tem que organizar o local, música, som, tudo para esperar os dançarinos para iniciar esse ensaio. E a gente tem que dar um suporte maior para eles enxergar o foco, o que nós precisamos deles. É muito importante, gente, você não sabe o quanto é bom. A hora que a gente vai, deu os 25 minutos dos ensaios, aí pronto, aí vai começar o alto nível do ensaio, que é as danças preparadas do início até o final. É muito importante. Aí vai chegar o momento, vamos dançar, estamos preparados, está tudo ok, não está faltando nada. É muito bom. Minha gente, eu danço há 28 anos, muito bom, uma energia total que eu tenho e tento passar para os outros dançarinos como que é uma energia, porque a gente tem que ter o foco. Então, eu danço no ritmo da música que está pedindo. Aquele ritmo vão com toda a energia e tem que ter um carisma muito grande para poder dançar. Por isso que eu digo, a hora que chega o final dos 25 de ensaio e vamos começar a dançar, para poder chegar no dia da apresentação, nós já estamos preparados. Eu vi a quadrilha Poeirinha dançando em frente ao Regina Passes no projeto Arte Quinta na Praça. Foi em 2013, no ano de 2013. Eu lembro que eu estava envolvido já com a cultura da cidade e acabou que fiquei apaixonado de ver a quadrilha dançando. E o Márcio um dia falou, olha Paulinho, um dia nós vamos misturar a quadrilha com o seu boi. E eu fiquei esperando ansiosamente, mas passei a admirar o Márcio, passei a acompanhar a quadrilha Poeirinha desde então. Porque um dia o Márcio veio na minha casa, no meu quintal, e ele me fez esse convite para fazer um trabalho juntos. E vi uma possibilidade de experimentar algo novo. Eu trabalho com teatro, e aí eu escrevi uma dramaturgia, apresentei ela numa reunião, levei a Larissa, minha filha, Larissa bailarina, levei ela para poder fazer, né, para a gente poder ver o que ela podia fazer por nós, né, porque eu para escrever eu escrevo, mas para montar uma coreografia, uma sensação de que parecia que já tinha muitos anos que eu conhecia todo mundo, o acolhimento dos dançarinos, e acabou que esse convite rendeu-se, e eu fui ficando, e fui fono, e fiquei na quadrilha. Desde que eu escrevi o Boi, o Márcio, eu fiquei apaixonado. Essa receptividade, você vê que é um grupo de pessoas que não vivem da dança, não vivem do teatro, mas que são extremamente apaixonados com a quadrilha, com a história. A partir da escrita da primeira dramaturgia, eu perguntei, né, se era isso, se era interessante desenvolver em cima de uma temática e todo ano lançar uma temática diferente. E apresentei para eles uma proposta que era um trem bom danado.
que é a história da Maria Fumaça, da chegada da Maria Fumaça em Sete Lagoas e do movimento dos ferroviários. E a gente fez um laboratório com os quadrilheiros, fomos no Museu Ferroviário, fomos extremamente bem recebidos pelos funcionários do museu, e a gente explicou para cada quadrilheiro a importância daquele tema para a cidade, para a história da cidade e para a manutenção do patrimônio histórico físico e o patrimônio material do nosso povo. E a partir dali tinha filho de ferroviário dentro da quadrilha, netos, e a coisa foi tomada de uma emoção muito grande. A Larissa, ela é figurinista e também cenógrafa do grupo de quadrilha Carroça Teatral, e ela partiu para coreografar, escrever, desenhar o figurino da quadrilha e também, né, desenhar o cenário. E aí a gente desenvolveu uma cenografia de uma Maria Fumaça mesmo, a partir de um desenho dela. E ficou tudo muito mágico. A partir de um trem bom danado, surgiu outra dramaturgia, e essa era agora para 2020. A gente começou num frenesi, apresentei a proposta para a quadrilha, nós fizemos uma reunião em janeiro para apresentar em junho. Em dezembro eu já estava com a dramaturgia escrita, que é sobre os tropeiros. E falar desse movimento dos tropeiros aqui na nossa micro-região do Alto Rio das Velhas, e o quão importante foi esse movimento para o desenvolvimento da nossa região. E aí veio toda uma sequência de desenhos do que a gente ia fazer. A gente chegou a bolar um esquema de fazer as mulas, né, para as tropas. E aí veio essa pandemia, o coronavírus, e acabou que vai ficar para 2021, pós-vacina, pós-pandemia. Mas é isso. Agora eu já estou pensando na dramaturgia para 2022. Escrever algo para 2022, mas sempre assim, sempre pautado em temáticas históricas, com fundamentos, com pesquisas, sempre trazendo os quadrilheiros para essa pesquisa. Então, a partir daí da valorização do povo, da nossa região, aqui em Sete Lagoas, a micro-região do Alto Rio das Velhas, muito em especial a nossa história, que é muito rica, porque Sete Lagoas é um polo de 16 municípios em volta da cidade. Então é a valorização desse povo, né? A poesia que esse povo transmite para a gente, e que através de uma coreografia de 25 minutos você devolve para o povo. Então o eixo ele tem essa função de devolver para as pessoas um sentimento de pertencimento com essa expressão que é nossa. As fontes de pesquisas, elas são várias, né? Eu sou folclorista, estudioso, adoro o folclore brasileiro, gosto do folclore mundial, mas o folclore brasileiro, em especial o folclore de Minas, principalmente aqui de Sete Lagoas, é uma coisa impressionante. E aí eu procuro a pesquisa em cima disso. Então é muita leitura, né? Tem alguns folcloristas que são muito bons de ler, de pesquisar. Câmara Cascudo é muito bom, Ricardo Azevedo é muito bom. Tem outros, tem vários, né? Tem algumas mulheres também que escrevem sobre o folclore, que eu não estou lembrando o nome agora, mas também que dão para a gente uma fonte. A gente lê muito, né? Às vezes para desenvolver um tema você lê 2, 3, até 4 livros para falar de um determinado personagem do folclore. Quando foi no ano de 2018, meu pai recebeu um convite para participar da quadrilha Poeirinha. Meu pai é folclorista da cidade de Sete Lagoas, e ele tem um boi que chama Boi da Manta. E aí o Marcinho, que é o diretor da quadrilha Poeirinha, ele resolveu convidar ele para poder fazer uma mistura com a história do boi e com a quadrilha Poeirinha. E aí, a vida inteira, eu tive uma relação muito boa com a dança, dancei durante muitos anos, e aí meu pai me chamou para poder ajudar ele nesse trabalho. E a gente já trabalhava junto durante um tempo no grupo Contadores de História Boi da Manta, Carroça Teatral,
são grupos de teatro daqui de Sete Lagoas, e eu fui. Os temas da quadrilha Poeirinha, na verdade, eles sempre são propostos por Paulinho do Boi, né, o meu pai, e aí ele já chega praticamente com esse tema armado já, algumas coisas prontas, algumas questões, e aí a gente conversa isso em casa, geralmente antes, né, a gente sempre tem uma conversa um pouco mais clara dentro de casa sobre o que colocar ou não colocar, discute sobre o tema, se realmente vai ser aquilo, mas basicamente a gente tenta aprofundar nas questões históricas e que voltem como se diz, as projeções sempre para a cidade de Sete Lagoas e região. Né? A gente tem uma cidade que ela é um polo cultural muito grande e a gente fomenta mais de 16 cidades no entorno. Então é uma cidade que tem muita riqueza. A proposta é sempre trazer uma reflexão em relação à cidade de Sete Lagoas, fatos históricos e marcantes da cidade de Sete Lagoas, população. É sempre fomentar a cultura daqui, né? As tradições do povo daqui, a cultura daqui, enfim. A setorização dos roteiros, ela sempre acontece depois que a gente escolhe o tema. A gente escolheu o tema ali, aí o Paulinho do Boi escreve uma história, né? De acordo com essa história, a gente divide a história em partes. Então, depois que a galera do planejamento toda aceita o tema, aceita a proposta, começa a ter ideia, a gente começa a trabalhar nessas ideias todas juntas. A gente eu gosto muito da democracia artística em relação a isso, porque o que é feio para mim não é feio para o outro, o que é feio para o outro não é feio para mim. E aí a gente consegue chegar num consenso bacana que vai agradar a linguagem da quadrilha Poeirinha ali. E aí, depois que a gente escolhe o tema, a gente setoriza o texto, realmente a gente tem um texto escrito mesmo, com início, meio e fim. Tem todas aquelas questões da quadrilha em relação a casamento, a festança, todas as tradições da quadrilha são colocadas nesse texto. E aí a gente divide esse texto de acordo com o número de cenas. Eu costumo dividir por número de cenas. E aí tem, né, por exemplo, igual o do boi. O boi chegou numa caravela, nananã, e aí a gente dividiu o texto, a chegada do boi. Depois a gente, Pai Francisco Catirina. E aí a gente vai dividindo dessa maneira até também para o marcador, entendeu? Para setorizar o texto de acordo com o marcador, que ele que vai contar a história ali durante a marcação da dança. O processo criativo, não só dos elementos cenográficos, figurinos, mas como de todos os adereços e as coisas da quadrilha, ela sempre acontece de maneira bem democrática. Quando eu fui chamada para participar da quadrilha Poeirinha para fazer os figurinos, eu apresentei vários desenhos. E aí nesses desenhos a gente foi definindo onde colocar renda, o que a gente vai colocar aqui, vai costurar um botão aqui, não vai, isso tem a ver com o tema. Então assim, a definição dos adereços, dos figurinos, ela sempre é de acordo com a proposta, com a temática proposta. Então assim, por exemplo, do trenzinho mesmo, eu lembro que a gente fez uma pesquisa tão incisiva no figurino da época, a própria Maria Fumaça, ela foi baseada, o desenho dela foi baseado na Maria Fumaça que tem na estação ferroviária de Sete Lagoas. Então foi uma réplica mesmo que a gente fez, né, utilizando material reciclado e tudo mais, coisas que a gente também tinha como custear, né? E os figurinos também todos baseados na época, tudo assim, sem perder a tradicionalidade do que é quadrilha, da saia pomposa, né, do chapéu, do lenço. Então assim, a gente tem que pegar o tema, mas também não pode fugir do tradicional da quadrilha ali. Então é basicamente isso. Os adereços, as pesquisas, elas acontecem logo depois do tema, de acordo com o tema, democraticamente, com principalmente o planejamento da quadrilha Poeirinha ali, né, sem fugir da tradicionalidade da quadrilha. Eu lembro que quando eu entrei na quadrilha, a gente primeiro, né, foi na época do boi, no tema do boi, a gente primeiro encenou a história do boi toda, a gente fez as cenas da história do boi, a gente dançou ela ali da maneira que a gente achava legal e tudo mais, e depois veio as coreografias de quadrilha. Hoje não, hoje a gente já consegue, do trenzinho, do tema Um Trem Bom Danado pra cá, a gente conseguiu mesclar a história do tema, né, todo o início, meio e o fim proposto ali no tema, com a musicalidade e as coreografias que já tem na quadrilha. Então, por exemplo, os meninos, eles têm, sei lá, a roda gigante, o carrossel,
várias coreografias que compõem, né? Eles têm tanta margarida para compor os temas e aí a gente consegue mesclar roteiro com dança, tema, né, com dança. E aí, ao longo dos 25 minutos de dança, é contada a história. E aí a gente toma um cuidado muito certo com as músicas, porque cada música que a gente escolhe é de acordo com o pedaço da história que a gente está contando. Então a gente toma muito cuidado em relação a isso, a manter ali um foco para a história realmente ser contada, não só através do marcador, mas através da dança que tá tendo ali naquela hora, através do figurino, através do adereço de cenário e através da música. Acho que as principais decisões referentes ao tema proposto, assim, ao tema do ano, é a pesquisa, é onde se pesquisa. Onde se pesquisa vai definir ali todo o caminho. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Pesquisa, principalmente pesquisa de internet, né? Hoje a gente tem muita coisa assim na rede que muita coisa é válida, mas muita coisa não vai servir, né? E aí a gente passa por um filtro, assim, uma peneira, tem que ser uma peneira tão, como se diz, bruta, para conseguir filtrar tudo e ver realmente o que é de acordo com o tema. Será que isso era da época? Será que não? A gente precisa de aprofundar tanto na pesquisa para chegar onde a gente, no pontual ali, no ponto focal. Não, é isso, entendeu? Ter a certeza de que foi aquilo ali que aconteceu, de que é aquilo ali mesmo, é aquilo ali que representa, né, igual eu falei, o nosso povo, a nossa história. Então é basicamente isso, assim, eu acho que a principal decisão é onde a gente vai pesquisar, o cuidado com que se pesquisa as coisas para a gente conseguir chegar e ter um alinhamento de uma pesquisa que tenha também um fundamento e que tenha, como se diz, uma relação ali com o tema proposto. Assim, na quadrilha Poeirinha, a gente não tem uma diferença de idade. Então, tem mãe, tem filho, tem neto, tem vó, tem um tanto de gente dançando quadrilha. E assim, o mais interessante é isso, porque a gente não tem um corpo de balé clássico europeu e planejado e todo mundo ali pronto para poder dançar. O corpo que você faz não é um corpo de um bailarino, que se você mandar ele fazer isso, ele vai fazer isso e vai te entregar o movimento perfeito. Não. Ali a gente tem que trabalhar com a dificuldade de cada um, tentar colocar a coreografia de acordo com cada um, e o principal para eles chegarem nesse ponto de harmonia, de sincronização, é nada mais, nada menos que a motivação. Eu costumo falar que, assim, a arte, ela é composta por muita coisa, né? Para você fazer um teatro, não basta só você ser bom no teatro, você tem que ensaiar, você tem que trabalhar, você tem que colocar a bunda na cadeira, escrever um texto, né? Você precisa de uma série de adereço, figurino, você precisa de pessoas que... Você alimenta uma cadeia produtiva quando você resolve trabalhar com arte. E assim, o que compõe o tema da quadrilha Poeirinha? O que compõe os temas? O que vem compondo os temas? Não são só figurinos, não são só cenários bonitos, não são só músicas boas e bem trabalhadas, não são só coreografias. Muito além disso, a gente tem seres humanos, né? Que é o que movimenta isso tudo. Porque a pessoa, quando ela decide sair da casa dela, entrar num ensaio, e resolve estar ali com a gente na quadrilha Poeirinha, ela já abraçou 80% do que a gente propôs, sabe? Então, assim, além de... Eu sou muito grata com a galera que tá hoje com a gente dançando, porque quis menino bom, sabe? Assim, igual eu falei, a gente tem nossas dificuldades, né? Assim, é um grupo de pessoas muito grande, cada um veio de um canto, a gente tem pessoas de outros bairros da cidade, além do bairro do Carmo, né? E assim, cada um com pensamento, cada um com uma história, mas é isso tudo que compõe o tema, é isso tudo que dá o movimento da dança, é isso tudo que desenha, sabe? Muito, muito além, isso é muito além de figurino bonito, de cenário bonito, de música bem colocada e roteiro, né? Assim, o tema, ele só é concretizado, o espetáculo só é concretizado porque a gente tem uma porção de pessoas que resolveram abraçar aquilo ali com a gente. A escolha dos desenhos e a pesquisa do figurino é de acordo com o tema proposto da temporada, né? Depois que a gente escolhe o tema, a gente estuda bastante sobre esse tema para saber como era, digamos assim,
as roupas da época, né, do tema, para a gente poder organizar isso de acordo com uma quadrilha, para não fugir da tradicionalidade. O primeiro passo, a gente tem que procurar uma costureira. Muito difícil, que costuma as costureiras não pegar o figurino das danças da quadrilha. Então se torna uma dificuldade. Então a gente tem que analisar qual costureira, olhar se ela dá conta de fazer as roupas, os figurinos das meninas, principalmente, que era muito difícil, cheio de babado. E hoje em dia, graças a Deus, nós montamos uns 3, 4 anos atrás uma equipe boa para poder estar auxiliando a gente nesses desenhos. Tem a Larissa, que desenha muito bem os figurinos para a gente. Então, isso tornou mais fácil para a gente. Então, só chegar e montar, a gente já passa tudo para a costureira fazer. Então, para ela se tornou mais fácil a gente chegar com o figurino já montado, é só ela costurar. Antes a gente tinha esse problema das anáguas, aí fazia de filó, tinha que engomar, tinha não sei o quê. Se fosse dançar 2 danças, elas murchavam, né? Até a gente ter ideia de colocarmos espuma. A cintura de espuma e babado no restante, né? Agora, sobre os vestidos, aí pro vestido ficar alto, o segredo foi colocar fio de nylon, né? Nos babados. Onde que agora, hoje em dia, fica mais fácil armar o vestido. Mas as dançarinas não gostam de murcha. Geralmente, né, não gosta de murcha. Então, a gente tem que estar ali disposto a trabalhar para ela ficar cheinha. Já teve anágua até de TNT. Mas, graças a Deus, a gente, né, com os trabalhos vencidos aí, a gente, aos poucos, estamos... Daqui a pouco nós vamos ter que essa anágua de repolho, né? Mas é isso. A composição dos adereços, juntamente com o figurino, é que a gente sempre tem uma base. Ou a cor da quadrilha, que é o amarelo e o vermelho, ou uma cor, um desenho, né? Que a gente pega e tenta colocar isso em todos os figurinos, tanto no nosso marcador, quanto em qualquer adereço que tiver, por exemplo, peneira, chapéu, lenço. A gente tenta colocar isso tudo para poder ficar harmônico. A gente costuma falar com os meninos, para eles, quando for entregar, se eles puderem entregar tudo limpo para nós, é mais fácil para a gente, porque eles vão lavar um só. Se eles entregar para a gente vão lavar uns 30, 40. Então a gente fala para eles, traz tudo limpo, a gente chega, confere, se tá limpo mesmo, se não tá, a gente lava e põe tudo num pacote e fica tudo no armário, bonitinho, que a gente põe no armário, para não dar mofo, para não sujar de novo, para chegar no próximo ano, ou a gente usa, ou então vão reciclar esse vestido para o próximo ano. Um ano antes de eu entrar na quadrilha, eu assisti uma dança suas. É tipo um municípiozinho de Jequitibá, né? Num lugarzinho pequeno, sabe? Fui com o Ian, meu amigo, gostei e falei com ele, ó, ano que vem surgiu uma oportunidade, eu quero entrar. Porque eu sempre gostei de dançar quadrilha, sempre amei dançar quadrilha. E foi isso, acabou que ele me convidou, eu entrei e adorei. Através de uma reunião que teve, né, o Viane me contou, aí Marcinho me convidou na casa dele para me fazer o convite. E de início eu não ia aceitar, porque eu queria dançar com meu par. Mas acabou que eu aceitei, né, e gostei do convite. A minha trajetória começou em 2017, quando o Marcinho e a Márcia me chamou lá na casa deles para me convidar se eu aceitava ser a noiva da quadrilha. E naquele momento eu, não quero, não dá, eu não consigo. E com tanta insistência, não, você consegue, recebi muito apoio naquele momento e resolvi aceitar.
E gostei muito, foi muito bom para mim, assim, foi muito gratificante receber aquele convite naquele momento. E foi assim, foi demais e até hoje eu gosto muito. Esse ano de 2020 eu não seria a noiva porque, né, eu estava grávida, iria ganhar neném que estava previsto para o mês de junho e não foi, acabou que eu ganhei em maio, então eu não ia conseguir ser a noiva, mas tive envolvida na quadrilha até enquanto eu pude e até hoje tenho muito, muito orgulho de ser a noiva da quadrilha Poeirinha. O casal de noivos, eu acho que uma das coisas mais importantes entre eles é a sintonia. E eu acho que às vezes um olhar fala mais do que qualquer coisa. Eu acho que por isso tão importante os ensaios. Porque é nos ensaios onde a gente prepara tudo, que os casais de noivos já acham aquele entrosamento. E é no olhar que você fala, não é aí não, volta aqui. Sem precisar chamar, sem precisar falar, até porque no momento da dança é muito bonito quando a gente está o tempo todo cantando, a gente está o tempo todo olhando para o público, a gente está o tempo todo rindo. E às vezes um olhar que você dá diferente ali, se você já tiver aquele entrosamento com a pessoa, aquela sintonia com a pessoa, com aquele olhar você fala muito. Então eu acho que é muito importante para o casal de noivo o entrosamento e os ensaios também. Acho que o apoio e o casal de noivos tem que ter uma sintonia muito grande. Então eu acho que em especial o apoio que está na nossa frente, eu acho que ele vamos dizer assim, não que seja o mais, porque, né, todos têm a mesma importância, mas é o que a gente tem mais sintonia com ele. Porque durante o ensaio, aquele apoio está com a gente o tempo todo. Então ele sabe, assim como eu sei o que eu tenho que fazer naquele momento, aquele apoio também sabe. No dia de dança, os preparativos são assim, a hora que eu acordo já começo a me preparar, né? Porque eu, dona de casa, esposa, trabalhando, 2 filhos agora, né? Então eu já acordo me preparando, já acordo a todo vapor. E eu sempre começo a arrumar ali umas 4 horas antes da dança, porque uma coisa que eu não gosto é chegar atrasado, né? É uma coisa muito importante, principalmente para mim, que acabo, querendo ou não, sendo um exemplo, né, dentro da quadrilha. Então eu faço o possível de não chegar atrasada. É uma pessoa com a vida igual a minha, muito corrida, então a hora que eu levanto, eu já começo a me preparar. E umas 4 horas antes eu já começo, maquiagem, cabelo, é muita coisa, muito acessório que a gente que é noiva tem que ter. Não só eu como noiva, mas também todas as dançarinas, principalmente, né? Sobre o figurino da noiva, de um ano antes, a hora que acaba uma temporada, a gente já começa a olhar o próximo. É muita coisa, é arranjo de cabelo, é um anel, é um brinco, é um arranjo, sei lá, um véu que tem que ter, que não pode faltar o véu na noiva, né? Que se não tiver véu, não é noiva, né? É uma anágua. Então, isso tudo, a gente já começa a olhar, acabou uma temporada, já começa a olhar. E aí, quando chega no dia, enfim, na dança mesmo, aí a coisa é mais intensa ainda, porque, igual, por exemplo, eu não tenho uma pessoa para estar me maquiando sempre, então acaba que eu mesmo tenho que me maquiar, e é uns cílios que tem que colocar, é um batom. Cada dança eu acho que pede um tipo de maquiagem, é bom a gente diferenciar também, porque como a gente dança em lugares, às vezes, que vai o mesmo público, aquele público quer chegar ali e quer ver uma coisa diferente, talvez, então eu sempre procuro mudar o penteado, mudar um pouco a maquiagem, às vezes uns cílios maiores, às vezes uns cílios menor, um batom às vezes mais escuro, um batom às vezes muda o tom. Então, até nisso aí, a gente tem que pensar. A importância dos viúvos na dança, eu acho que assim, é aquela responsabilidade de você ter que ser um auxílio pro pessoal que tá lá atrás te seguindo. Então, assim, se você errar, você tá errando um coletivo inteiro. Então, você tem que ter essa responsabilidade de saber que você precisa dar o seu melhor para você ter um monte de gente seguindo. No ano que eu fui convidada para ser, no ano que eu fui viúva pela primeira vez, tipo assim, estávamos sem viúva, né? Não tinha quem ser viúva, e aí eu peguei, Marcinho já tinha há um tempo me chamado para ser viúva, e eu assim, né, recusei e tudo. E aí nesse ano no primeiro ano como viúva, acho que foi em 2018, a gente sem viúva, eu fui e falei, Marcinho, se você quiser,
eu vou ser viúva. E aí Marcinho falou, ótimo, pode ser, é você mesmo. E aí tô aí até hoje.